No vídeo de hoje, nós vamos aprender como vencer o medo, a incapacidade e outros sentimentos gerados pela insegurança através da doce e segura presença de Jesus em nossas vidas. Olá, queridas parceiras de Bíblia, a paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas ao quarto vídeo da série A Palavra que Cura. Estivemos algumas semanas sem poder gravar vídeos, mas graças a Deus estamos de volta nessa nossa caminhada em busca do conhecimento através da Palavra de Deus. No vídeo anterior, nós aprendemos com Jesus como vencer as decepções causadas por pessoas que amamos através de duas atitudes importantes: força e confiança, e também através do pedido de perdão ou da liberação de perdão. Hoje nós vamos aprender como vencer o sentimento de insegurança, esse sentimento que gera medo, que gera angústia, que gera incapacidade, que afeta a nossa autoestima e a nossa imagem, também a nossa autoimagem, através da palavra de Deus. E vamos tomar como base o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 51. Mas antes de nós lermos esse texto, eu quero te fazer o meu costumeiro convite. Se você está comigo agora, não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos então à leitura do texto? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 51. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Os pescadores, na sua maioria, principalmente aqueles que pescam em alto mar, são homens corajosos, que trabalham correndo perigos para trazer o pão para a sua casa, enfrentando o frio, o calor, os ventos fortes, as marés altas, os redemoinhos, só para poder conseguir trazer o mantimento para a família. Os pescadores também são homens supersticiosos. E pesquisando sobre superstições entre pescadores, eu descobri várias superstições. Eu trouxe apenas 4 para nós entendermos um pouco a respeito desse contexto ou do texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos. Uma das superstições que é muito comum entre os pescadores do mundo inteiro é nunca levar frutas quando saem para pescar, principalmente a banana, porque para eles a banana dá má sorte. Uma outra superstição é a repetição de roupas, ou seja, usar roupas que usaram em pescarias que foram muito boas em pescarias novas. É como se isso fosse um amuleto de sorte. Uma terceira superstição é nunca levar iniciantes ou principiantes na arte de pescar com eles, porque no pensamento dos pescadores mais antigos, mais experientes, os principiantes têm muita sorte e vão pegar muitos peixes e vão tirar deles o mérito e até mesmo a grandeza, né, de serem eles os que pegam mais peixes. E uma quarta e última superstição é o que eles chamam de a tralha de sucesso, ou seja, é a utilização de algum equipamento de pesca que eles usaram durante toda a sua carreira de pescarias em novas pescas, como uma linha de anzol ou mesmo um anzol, que para eles também é como se fosse mais um amuleto de sorte. Não era diferente nos tempos de Pedro, de André, de Tiago e João, que também eram pescadores, homens valentes, que levavam o pão para suas casas através da pescaria. Eles também tinham suas superstições. E uma delas eu vou contar para vocês que está registrada aqui no texto sagrado.
Lembre-se, com base no texto, que quando os discípulos viram Jesus que vinham andando em direção a eles, andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma e começaram então a gritar, se desesperar. Mas onde está aqui a superstição? Havia uma lenda que corria entre os pescadores dos tempos de Jesus que se um pescador estava em seu barco em alto mar e visse um fantasma, isso significava que o seu barco ia virar e todos que estavam ali iriam morrer. Daí a gente entende o porquê que os discípulos começaram então a gritar, porque na cabeça deles era o fim da vida deles. Eles não iriam voltar para casa, acabou a carreira de pescadores para eles. O problema é que eles não viram um fantasma, eles viram a Jesus, que eles confundiram com um fantasma. E aí eu faço uma pergunta para você. Você acredita em fantasma? Os fantasmas existem? Na verdade, os fantasmas, como o pessoal fala por aí, aqueles que aparecem em filmes, que são almas penadas, que perambulam pelo mundo, causando medo e até mesmo terror às pessoas, esses fantasmas não existem. Mas nós temos alguns fantasmas em nós que nós não conhecemos, que vez por outra aparecem. Esses fantasmas estão em nossa mente, no nosso coração, na nossa imaginação. E dependendo da situação que nós vivemos, eles vêm à tona. Mas que seria ou quais seriam esses fantasmas? Esses fantasmas poderiam ser o fato de eu não perdoar alguém, de não pedir perdão a alguém, o fato de eu não liberar perdão para alguém, de alguns pecados que eu não confessei, de segredos que eu carrego durante toda a minha vida e que eu não quero que ninguém saiba porque são guardados às 7 chaves, de um passado que vez por outra vem à minha mente e me condena, sabe? De pecados cometidos que nós não queremos confessar. Enfim, são muitas situações que fazem com que os fantasmas apareçam em nossas vidas. E esses fantasmas ficam por muito tempo escondidos. E como falei, dependendo da situação, eles vêm à tona e fazem nos gritar de medo, como fizeram com os discípulos. Agora, o que poderia trazer os fantasmas à tona? O que poderia trazer os fantasmas à tona é uma situação adversa ou uma situação inusitada, como aconteceu com os discípulos. O texto que nós lemos diz que Jesus manda os discípulos entrar no barco. Aliás, a Bíblia diz que ele os obriga a entrar no barco e irem para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia as multidões e subia ao monte para orar. De onde Jesus estava, ele conseguia ver os discípulos e ele percebeu que eles estavam agitados, com medo, por causa de um vento repentino que sobreveio sobre eles, né? Que aconteceu por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Esse vento que sobreveio de forma inusitada e inesperada era conhecido como um vento Cadim, que, como falei, era um vento inesperado, era um vento perigoso, frio e seco, que baixava a temperatura rapidamente e poderia causar ou provocar perigosos redemoinhos no mar da Galileia. E assim também acontece conosco. De repente, um vento contrário sopra sobre as nossas vidas. E esse vento vem muitas vezes em forma da morte de alguém, de uma notícia que mexeu com a nossa estrutura, de uma decepção, de uma tristeza profunda. E quando essas notícias ou esses acontecimentos vêm, que geralmente são inesperados, eles fazem com que os nossos fantasmas apareçam, aqueles fantasmas que estavam escondidos apareçam. E aí a gente começa então a sentir medo, a se desesperar, a gritar como fizeram os discípulos, a sermos tomados por sentimento de culpa. Então começam os pensamentos. Eu estou vivendo isso porque eu não perdoei Beltrano. Eu estou vivendo isso porque eu não pedi perdão a Ciclano. Eu estou vivendo isso porque eu não confessei aquele pecado. Eu estou vivendo isso porque o meu pecado, o pecado do meu passado, a minha vida de outrora ainda me condena. Eu estou vivendo isso porque eu não confessei os meus pecados. Eu estou vivendo isso por isso e por isso e por isso. Eu começo então a me condenar. Eu começo então a pensar, é o fim. Acabou para mim, porque os fantasmas tendem a fazer com que nós gritemos, a fazer com que nós tenhamos profundo medo das circunstâncias em que nós estamos vivendo. O pior é que quando nós somos assolados por esses sentimentos, nós sem perceber, sem querer, atraímos
coisas ruins para nós. Veja o que diz Jó no capítulo 3, versículo 25 do seu livro. Ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu comigo. Então, os nossos temores muitas vezes tendem a acontecer por causa do medo e da insegurança que nós demonstramos diante de situações adversas. Tais sentimentos trazem consequências. Que consequências trazem essa insegurança e esse medo avassalador que os fantasmas causam em nós? Primeiro, uma das consequências que esse medo causa, essa insegurança, é uma percepção errada. Lá do monte, Jesus estava vendo o que estava acontecendo com seus discípulos, porque Jesus conhecia os seus discípulos, assim como Ele me conhece, conhece a você. Ele sabe dos nossos temores, dos nossos medos, das nossas tristezas, das nossas angústias, do que precisamos e de quando nós precisamos. Jesus nos conhece. E Jesus veio em direção aos discípulos. O problema é que quando eles viram a Jesus, eles confundiram Jesus com um fantasma. Aí a gente questiona, mas como os discípulos puderam confundir o mestre amado deles, com quem eles andavam, comiam, dormiam, viajavam, faziam milagres, pregavam o evangelho do reino, com um fantasma? Pasmem, muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes nós estamos orando por determinado problema, luta, circunstância ou adversidade que estamos vivendo, e quando a gente para orar, a percepção que a gente tem é que quanto mais a gente ora, pior fica. Essa é a percepção que às vezes nós temos diante de algumas situações inusitadas que nos acontecem. A gente pensa, poxa, eu estou orando e em vez de melhorar, a coisa foi piorar. Nós não conseguimos perceber que Jesus está trabalhando para nos fazer perceber que Ele está próximo. O texto sagrado diz que a intenção de Jesus era passar por eles, não para deixar a deriva para morrer. O que Jesus queria era que os discípulos chamassem Jesus para o barco, para que eles entendessem que Jesus com eles era a segurança dele, que ele não era um fantasma, ele era real, ele era a segurança dele. E muitas vezes é a mesma coisa que Jesus quer nos ensinar. Ele nos permite passar por situações adversas para que nós possamos perceber que Ele está se aproximando de nós e quer ser convidado por nós para entrar em nosso barco e para nos trazer segurança. E uma outra consequência de vivermos esse sentimento de medo, de insegurança, não é apenas a percepção errada, mas também a atitude errada. Quando os discípulos olham e veem Jesus se aproximando, que percebem e acreditam que estão vendo um fantasma, o que eles fazem? Eles gritam desesperados, porque eles pensaram que o que estava vindo em direção deles era realmente um fantasma. Eles não conheceram Jesus, aquele que prometeu estar com eles até o final, como também prometeu para nós. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós fazemos isso também. Diante de situações adversas, nós gememos, nós gritamos, nós esquecemos que Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz a sua palavra. Jesus veio em direção aos discípulos e quando ele chegou perto dos discípulos, ele disse: acalmem-se, não temam, sou eu, não sou um fantasma, eu sou Jesus, o amigo de vocês. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e quando ele entra no barco, o vento cessou, o mar se aquietou e os discípulos se sentiram seguros porque estavam na presença de Jesus. Quando estamos longe de Jesus, nós nos sentimos perturbados, nós sentimos medo, insegurança, pavor, desespero. Mas quando Jesus está perto de nós, ou quando nós chamamos Jesus para dentro do nosso barco, quando estamos vivendo situações adversas, a presença de Jesus nos garante segurança, tranquilidade e paz. Quer ser uma mulher segura? Quer vencer os dilemas, os medos, o desespero da alma causados por fantasmas que estão dentro de nós? Chame Jesus para o seu barco. Ele está aqui pertinho de você e Ele quer estar no seu barco. Ele quer estar com você. Ele quer andar com você e Ele quer dar toda a segurança que você precisa para viver uma vida tranquila e em paz. Que o Senhor te abençoe e que faça de nós mulheres seguras, confiantes, não em nós mesmas,
mas nele que pode todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.